O meu marido é pintor. Bem, isso é um exagero. Ele faz arte muito moderna, no estilo de Jackson Pollock. Eu o vi no estúdio e ele não está pintando, mas jogando tinta na tela com as próprias mãos. Estranhamente, porém, as pessoas pagam dinheiro de verdade pelo seu trabalho. Seu mais recente, respingos cinza e azuis em uma tela branca intitulado Amanhecer do Oceano, nos rendeu incríveis 3.000. Ele ganha um bom dinheiro com seu trabalho e mais um pouco. Eu não entendo. Talvez as pessoas que compram o trabalho dele sejam mais inteligentes ou mais cultas do que eu. Todos eles se enquadram em um tipo muito específico. Homens bem vestidos, com cabelos grisalhos distintos, pequenas esposas loiras que parecem nunca ter comido uma fatia de bolo na vida, dinheiro para queimar e ostentar. Embora, se tivesse que escolher entre uma das pinturas do meu marido e uma bolsa da Louis Vuitton, bem, as pinturas dele são marginalmente menos feias do que aquelas bolsas. Cara, qual é o problema de gente rica e coisas feias? De qualquer forma, eu tô saindo pela tangente aqui. A razão pela qual eu tô escrevendo isso é porque meu marido esteve ausente nas últimas 2 semanas para visitar a família. Enquanto ele esteve fora, administrei o negócio sozinha e notei algumas coisas estranhas. Seu estúdio é um espaço muito legal no centro da cidade, grande e cheio de luz, repleto do teto ao chão com as suas pinturas, e mesmo que elas sejam individualmente feias, há algo de bonito em elas estarem todas juntas. As diferentes cores e tipos de respingos combinam e se coordenam. É óbvio que foram todas feitas pelo mesmo artista. Talvez seja por isso que ele ganha dinheiro com elas. Elas têm um estilo distinto. Você pode apontar para uma e dizer com certeza que é uma pintura de Teodoro. As gotas grossas de tinta, as cores que realmente não combinam umas com as outras, isso é um pouco de Teodoro bem ali. Eu também poderia vestir um avental e jogar tinta em uma tela, enquanto ouvia cantos gregorianos, mas não seria capaz de produzir pinturas que se assemelhassem consistentemente em estilo. Os primeiros dias correram bem. Tivemos um pequeno engano. Quase dei o quadro errado à mulher que comprou Tranquilidade do Anoitecer. Eles pareciam idênticos para mim, mas eu estava gostando. Depois do trabalho, eu ia para o estúdio por algumas horas e assistia alguma coisa na Netflix, esperando a chegada do próximo cliente. As coisas pioraram, porém, na noite de quarta-feira. Meu iPad ficou sem bateria 20 minutos antes do último cliente aparecer, então eu apenas sentei lá, olhando para as pinturas. Eu me levantei e reorganizei um pouco. Peguei a peça que deveria ser vendida hoje à noite, Sonhos da Meia-Noite. Era um dos menos feios, mesmo que apenas pelo esquema de cores. Lona preta ou possivelmente azul marinho, salpicada de roxo, malva, índigo e branco, e apenas alguns pontos do azul do oceano chuviscando na frente. Encostei nas outras pinturas e sentei-me à escrivaninha, tirando os óculos e esfregando os olhos. Essa droga de alergia. Quando olhei para cima, no entanto, eu congelei. Sem meus óculos, Sonho da Meia-Noite agora estava embaçado. E com todos os respingos aleatórios borrados agora, pude ver uma forma nítida. Como havia menos respingos, mais escuridão no centro da tela. Parecia exatamente a silhueta de uma pessoa. Uma pessoa se inclinava sobre o espectador, olhando para ele. O que? Eu coloquei meus óculos de volta, mas com todos os pontos claros, chuviscos e manchas, mal conseguia distinguir a imagem. Era por isso que as pessoas compravam as pinturas de Teodoro, porque havia uma segunda imagem oculta. Mas não fazia sentido. Eu tinha visto Teodoro fazendo algumas dessas pinturas. Ele estava jogando tinta aleatoriamente em uma tela, ouvindo aqueles tranquilos cantos gregorianos ou que quer que fossem. Não havia como planejar onde a tinta caísse para criar uma segunda imagem, a menos que ele voltasse e pintasse alguns respingos de tinta mais tarde, embora eu não tenha visto nenhuma pincelada que implicasse isso. Levantei-me e peguei outra pintura de Teodoro, intitulada Mármore Rosa. Respingos de rosa, vermelho e branco. Encostei-o no Sonho da Meia-Noite.
Recuei e tirei os óculos. Era uma mão. Uma mão coberta de respingos de sangue. Meu estômago deu uma pequena reviravolta. Eu me senti enjoada. É apenas arte, disse a mim mesma. As pessoas fazem arte extrema o tempo todo. E aquele quadro em que um cara gigante está comendo um homem, sabe? Aquilo tá, tipo, em um grande museu de arte e tudo mais, certo? Não há nada de errado em pintar uma mão ensanguentada. Não há nada de errado em pintar uma pessoa sombria olhando para você. E talvez eu estivesse errada. Não havia muitos detalhes nessas imagens. Apenas sugestões de formas. Poderia ser pareidolia, meu cérebro atribuindo formas familiares às pinturas, como um teste de Rorschach. Talvez fossem manchas aleatórias e fosse apenas a minha imaginação. Eu tirei outra pintura. Essa era bem feia. Tons turvos de marrom e verde nas bordas, uma grande mancha rosa no meio. Flores de primavera era o título. Eu encostei contra o mármore rosa e recuei. Fechei os olhos, soltei um suspiro. Eu tirei os meus óculos. E então, abri os meus olhos. Ah, não. A mancha rosada, agora borrada e distante, tinha claramente o formato do corpo de uma mulher, deitada no chão, salpicada de sangue. Por que ele pintaria isso? E quem compraria isso? Quem iria querer uma pintura de um cadáver em sua casa? Eu engoli em seco, minha garganta áspera. Coloquei meus óculos e coloquei a pintura de volta com as outras empilhadas. Era essa a razão pela qual Teodoro estava realmente ganhando dinheiro? Ele estava vendendo essas pinturas para malucos que estavam camufladas bem o suficiente para serem penduradas durante jantares e visitas dos sogros? Mandei uma mensagem para o cliente que deveria pegar o sonho da meia-noite e disse que não estava me sentindo bem. Então voltei para casa com um nó no estômago e me tranquei lá dentro. Mas também não me sentia exatamente segura em casa, porque Teodoro tinha algumas de suas pinturas penduradas em nossas paredes. Percebi, agora, ao observá-las à distância, que a pintura em nossa sala representava um close do rosto de uma mulher, mas algo preto escorria de sua boca. Vômito? Uma aranha? Não havia detalhes suficientes para dizer. E o enorme em nosso quarto, pendurado acima da nossa cama, parecia 2 amantes se abraçando, exceto que pareciam mortos pela tonalidade acinzentada de seus corpos. Isso era doentio e nem fazia sentido. Lembrei-me de quando Teodoro pintou esse aqui, o dos amantes. Eu o observei por mais de 1 hora. Ele estava apenas jogando tinta aleatoriamente enquanto ouvia a música estranha que sempre tocava. No entanto, as formas arredondadas sugeriam claramente 2 pessoas se abraçando. Decidi dormir no quarto de hóspedes naquela noite. Mas antes disso, cometi o erro de entrar no estúdio caseiro de Teodoro. Eu tinha deixado as luzes acesas de alguma forma. Então, entrei no estúdio, meu coração batendo forte. Era muito mais apertado do que o do centro da cidade, apenas cerca de 90 metros quadrados, com uma enorme pilha de pinturas num canto. Ao estender a mão para o interruptor de luz, notei a peça inacabada no cavalete. Eu tinha visto isso várias vezes nas últimas semanas, mas agora eu via isso de uma forma diferente. Tirei os óculos e dei alguns passos para trás, saindo para o saguão escuro. Era uma mulher deitada no chão de madeira escura, respingada de sangue, exceto que aquela mulher era eu. Claro que eu não tinha certeza, não havia detalhes suficientes, mas pelas cores, aquele parecia meu suéter cinza favorito. Meu cabelo estava espalhado no chão. Eu recuei. Então eu corri para fora de casa. Dirigi a noite toda até chegar à casa de um amigo. É onde eu estou agora. Teodoro tentou me ligar, mas deixei todas as ligações dele irem para o correio de voz. Cada vez que fecho os olhos, eu ainda vejo a pintura. Os respingos de tinta que se parecem com o meu cadáver.